para mim é uma honra, né, estar aqui, é sempre uma honra poder representar a palavra da graça, porque a palavra da graça é o único evangelho. Não existe outro evangelho. Sabe, esse é o ponto que as pessoas, né, aí fora no mundo, religioso principalmente, né, elas não entendem. Não existe outro evangelho, não existe mais de um evangelho. Não existe, por exemplo, 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, esses livros não são evangelhos, né? Esses livros são livros históricos, livros de história, livros sobre a história de Jesus de Nazaré, né? E os Atos dos Apóstolos, o livro sobre a história dos apóstolos, né? Por exemplo, os livros Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos são como reportagens, né? Por assim dizer. Muito do que foi escrito ali foi escrito na base do ouvir falar, né? Eu ouvi que foi assim, alguém contou que foi assado, né? Então são livros que têm uma ou outra inconsistência, né? Algumas pequenas diferenças na narrativa. Não é questão de descredenciar os livros, não é isso. Historicamente eles valem, claro, e valem muito. Mas você não pode entender esses primeiros livros ali do chamado Novo Testamento, né? Entender como livros apropriados para se estabelecer evangelho. Evangelho é a palavra da graça. O evangelho foi revelado, o verdadeiro evangelho, né? Claro que na época da igreja primitiva havia 2 evangelhos, por assim dizer. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Tá? Só que para a nova aliança, o que vale é o evangelho da incircuncisão. Porque o próprio nome já diz, incircuncisão é o que? Não tem relação com a lei. Né? Porque a circuncisão era uma prática da lei que acabou sendo um rótulo, praticamente o principal rótulo, né, dos judeus era isso, ou seja, aquele ali é da circuncisão, ou seja, ele é judeu, ele cumpre a lei. Então a circuncisão acabou sendo um rótulo, né? Então quando o apóstolo Paulo chama de incircuncisão, ele está dizendo o seguinte: o evangelho que eu prego não tem relação com a vida judaica, né, com a religião judaica, com as obras da lei, né, o evangelho que Jesus ressuscitado me revelou é um evangelho independente disso. Por isso ele é da incircuncisão. Né? Então o evangelho, a boa notícia da circuncisão, naquela época, era o fato de Jesus de Nazaré ser o Messias. Essa era a notícia. Porque evangelho é isso, né? No grego, euangelion, essa palavra grega, significa boas novas, boa notícia. Então, o evangelho da circuncisão, ou seja, a boa notícia da circuncisão, era que Jesus de Nazaré era o Messias. Os judeus esperavam o Messias há muito tempo, e a notícia era essa: o reino estava às portas, né? Jesus veio para estabelecer a graça, né? Para ser o Messias, para vencer, né, os inimigos, tudo mais, vencer no sentido espiritual, né? Obviamente os judeus aguardavam um Messias lutador fisicamente, né? Um Messias guerreiro e que iria vencer o Império Romano, aquela coisa toda, né? Mas na verdade o Messias, ele era um Messias para tratar das coisas mais importantes, que eram as conquistas e vitórias espirituais. E a mensagem então da circuncisão era essa. Né? O compromisso deles era apresentar Jesus como Messias. E o pessoal da circuncisão, eles não tinham um compromisso necessariamente de abandonar obras da lei. Tanto que vocês podem observar, naquele episódio lá de Tiago, né? O pessoal lá que convivia com Tiago lá, e o próprio Tiago disse para Paulo, né? Olha, Paulo, há muitos judeus que creem e todos são zelosos da lei. Isso não era negativo para eles. Então não havia um compromisso de se abandonar as obras da lei. O compromisso deles era fazer os judeus entenderem que Jesus era o Messias e que o reino estava às portas, né? Que o juízo sobre Israel viria, né? Como veio de fato no ano 70. Né? Então esse era o compromisso. Agora, a graça não, é o evangelho que não tinha compromisso com isso. A graça é um evangelho universal, ele é para todos os povos, é um evangelho que não tem compromisso com religião nenhuma, né? É um evangelho realmente de revelação. Ninguém eu quero entender a graça e agora eu sou de Deus, não existe isso, a gente sabe que ninguém tem essa capacidade. Então a graça, ela realmente é uma revelação, é por revelação.
Então é importante a gente ter isso em mente, do privilégio que é entender essa palavra, da libertação que essa palavra proporcionou para todos nós. Né? Para mim, particularmente, né, a libertação que a graça me proporcionou foi algo inefável, né, eu diria. Não tem palavra para definir o sentimento de libertação e de paz, né, que alcançou meu coração. Por causa da revelação da graça, porque eu era uma pessoa muito perturbada do ponto de vista religioso, né? Eu era muito envolvido com a religião, sempre fui desde criança, né? E quando eu me tornei pré-adolescente, comecei a me envolver mais, comecei a aprender a tocar instrumentos, né? E estar à frente das coisas e tudo mais. Então fui cada vez mais entrando de cabeça na religião. E todas as denominações e igrejas que eu participei, eu estava sempre ali, né, à frente, sempre de cabeça, sempre envolvido, compromissado com horários, com cultos, com cerimônias, né, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo que havia essa dedicação, o meu coração vivia em condenação, sempre vivia em condenação, né? Então achava que o diabo, né, ia fazer, ia acontecer, né, achava que ia perder a salvação, que Jesus ia voltar a qualquer momento e eu ficaria por aqui na terra, né? Que Jesus ia arrebatar, né? Naquele sentido errado que se prega, né? Que arrebatamento seria uma retirada física das pessoas daqui. Isso não faz nenhum sentido, né? Hoje a gente sabe disso, né? Mas na época a gente acreditava nisso, que arrebatamento era o povo sumir fisicamente daqui. E então havia esse medo, a qualquer momento eu ficava com medo das pessoas sumirem e eu ficar por aqui. E aí havia, né, filmes, né, na época sobre sobre Apocalipse, né, a volta de Jesus. Havia um disco, né, se eu não me engano era a Última Trombeta, se eu não me engano o disco era esse. Eu me lembro que a gente tinha aquela bolacha, né, aquele vinil, né, aquele disco antigo, preto, né? Aliás, até o CD hoje já é antigo, né? Hoje em dia o CD, olha só que coisa, né? O CD também já está antigo. Mas era uma coisa ainda antes do CD, aquele bolachão preto, né? E a gente tinha em casa, de vez em quando colocava, né? O pessoal da minha família se reunia, sentava todo mundo assim nas cadeiras em volta do aparelho de som, aí colocava aquele disco, né? E ficávamos ouvindo ali e sentindo aquele medo, né? Essa Última Trombeta era um disco que contava a história do Apocalipse, do arrebatamento, da volta de Jesus, etc. Só que assim, algo narrativo, né? Algo romantizado, era como se fosse uma radionovela, né? Que se dizia. Antigamente havia novelas em áudio, né? Então era como se fosse uma radionovela, uma audionovela, onde você acompanhava ali o desenvolver, as pessoas desesperadas. Muitos de vocês devem se lembrar desse disco aí, né? Então esse tipo de apavoramento era muito grande, né? Meu coração vivia sempre perturbado com isso, desde criança. Há um episódio muito interessante que eu me lembro que eu era criança. Isso eu me lembro. Assim, a gente vai envelhecendo e muitas das nossas memórias, né? Principalmente na época de infância, muitas delas vão se apagando, vão ficando um pouco mais obscuras, né? Mas eu tenho essa memória assim bastante clara de que eu estava no portão da minha casa e de repente eu olhei para a lua, né? Tava uma lua muito bonita no céu e a lua estava num tom avermelhado. Isso é um fenômeno atmosférico comum, né? Isso acontece comumente. Não acontece toda hora, mas de vez em quando acontece. É um fenômeno atmosférico. E a lua estava assim meio avermelhada. Gente, eu comecei a chorar desesperado. Eu era criança. Eu comecei a chorar desesperadamente, ficar apavorado, porque eu achei que a lua estava virando sangue. Literalmente, né? E que então Jesus estava às portas e que as pessoas seriam arrebatadas. E eu me lembro claramente de eu ter ficado apavorado, comecei a chorar, né, olhando para aquela lua meio avermelhada. Então você vê o que a religião causa, né, no coração das pessoas, esse tipo de medo, de angústia, e pensar que muitos irmãos estão assim até hoje. Muitos irmãos, né, estão passando por essa situação hoje, né? Por esses medos terríveis, né? E aí lutando, querendo serem abençoadas, lutando para terem o Espírito Santo, lutando para serem salvas, né? Cumprindo as ordenanças, achando que Deus está se agradando pela pessoa cumprir as ordenanças da lei,
ou da denominação que ela pertence, né? Então ela acha isso, não, eu estou aqui, eu tomei a Santa Ceia, eu já me confessei para o padre, ou então já confessei meu pecado para Deus, passei na campanha, recebi um óleo aqui na minha testa, sabe? Então eu já dei o meu dízimo, eu já fiquei de joelho no pó, então agora Deus está se agradando de mim, né? Mas aí de repente a pessoa cometia um pecado, né? Um deslize qualquer, e perdi a salvação, se Jesus voltar eu vou ficar. Enfim, era um desespero terrível, né? Ser religioso era um desespero terrível. Então a graça, ela trouxe essa libertação, né? Ela trouxe esse descanso no nosso coração, tirou esses medos, né? Tirou essas angústias, e nos fez vislumbrar, né? O que de fato nós somos. Eu digo vislumbrar porque, claro que a gente não tem uma noção exata, né, do que nós somos de fato, e não temos uma noção exata, por exemplo, do que seremos no paraíso. Isso não há revelação clara sobre isso, né? Como é o paraíso. Só o apóstolo Paulo esteve lá, né? Paulo esteve lá, mas fora isso não há informações bíblicas de como será de fato o paraíso exatamente. Então a gente não tem noção, como Paulo disse, né, da glória que em nós há de ser revelada. Mas só o vislumbre disso, só o vislumbre do que a graça proporciona, sabe, já é algo maravilhoso, né? Esse entendimento, esse descanso. Então por isso eu digo sempre, é uma honra estar aqui defendendo essa palavra e disseminando este conhecimento, com todo o compromisso aqui que, pela misericórdia de Deus, tá? Não é mérito nosso, é pela misericórdia de Deus, nós temos esse compromisso aqui de trazer aos irmãos a verdade do Evangelho. Queremos e buscamos estar o mais próximo possível da verdade, né? Então nós temos esse compromisso de trazer sempre a verdade o máximo que é possível, dentro daquilo, obviamente, que Deus nos permite compreender.